Aqui, ó. Esse daqui é o sapinho do Filipinho. Ele tá bem mais gordão. Acho que dá pra ter uma noçãozinha. Olha só. Mais um sapinho. Opa. Calma aí, deixa eu... Ó. Nossa. Fala, meu povo, beleza? Eu sou o Vini. No vídeo de hoje vim trazer pra vocês um vídeo em que eu tô sendo babá de um sapinho. Então, um sapinho que no caso é o sapo Pac-Man, Han Pac-Man. Meu amigo ele deixou aqui comigo para mim estar cuidando enquanto ele está viajando. E espero que não esteja um barulho muito alto aí de grilo para vocês, porque aqui a criação deu um boom que eu vou fazer outro vídeo atualizando certinho de como que tá as coisas aqui da parte de criação de insetos. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um acompanhamento que eu estou fazendo do sapinho que ele deixou aqui. E eu vou comparar com o meu, para ver quem está tendo um melhor desenvolvimento, como que está sendo essa evolução da minha criação. E da criação dele, né? E bora lá pro vídeo, que o vídeo é esse. Para dar início no vídeo, eu vou mostrar um pouquinho sobre o terrário dele. É um terrário simples, então a parte do substrato ele está utilizando apenas pó de coco mesmo. Ali no fundo tem algumas plantinhas, essas plantas são mais low-techs. Como assim low-techs? Ela não precisa ter uma grande quantidade de luz, ou seja, são plantas de sombra. Essa daqui eu não sei o nome, e essa daqui é uma samambaia que eu cultivei aqui em casa. Eu tentei colocar uma mudinha para ver se vai desenvolver ou não, mas enfim, tá aí a parte da vegetação. De habitantes, tem alguns isópodes que eu doei para ele, não sei se estão vivos ou não, porque eles são muito pequenininhos, e aqui, querendo ou não, é um ambiente bem grande, ó. Dá uns 50 centímetros por 35 de altura e de largura por uns 40. Aqui tem uma banheirinha para o sapinho tá se banhando, para o Pac-Man tá se banhando. E eu acho que é isso. A parte do recinto é esse. E o carinha que ele deixou aqui, deixa eu trazer vocês mais perto. Ó, é aquele ali que tá debaixo do tronquinho. Ó, vou dar um zoom para vocês. Ali o olhinho dele. Então esse daqui é o Pac-Man do Filipinho. Então ele deixou aqui para mim estar cuidando dele. Eu vou fazer alguns apontamentos. Ele já adiantando que está um pouco menor que o meu banguela aqui. E eu acho que tem algumas teorias para isso. O sapo do Filipinho, ele não tem aquela voracidade que o meu tem, de pegar e jogar a comida e ele já ir igual um louco. Então pode ser por um fator que eu desconfio pelo menos. O Filipinho, ele está alimentando esse carinha aqui com peixes de água salgada. Não sei se no sistema digestivo do Pac-Man se vai fazer algum diferencial, algum fator de outros minerais que, dependendo da carne do peixe, pode estar absorvendo tudo mais, quando comparado com um peixe de água doce. Então aqui em casa eu estou alimentando com lambari. O do Filipinho ele estava sendo alimentado com peixe de água salgada, aquelas tainha pequenininha. Pode ser que tenha alguma interferência dos sais minerais que a carne absorve, que o peixe absorve e acaba afetando o sistema digestivo do Pac-Man. Vou tentar estar alimentando ele no vídeo de hoje, além de fazer uma pesagem, só para a gente ter uma noção de quão diferente está o tamanho de um para o outro. E eu acho que é basicamente esse o vídeo. Eu vou fazer só uma alimentaçãozinha, só um dia a dia aqui da criação. E espero que vocês curtam. Vamos ver qual que vai ser a diferença então desse carinha e se ele vai finalmente resolver querer comer aqui em casa. Vamos começar fazendo a medição dos dois. Aqui eu vou estar utilizando esse potinho para estar colocando ele para pesar mais de uma maneira mais segura. Deixa eu tirar aqui o tronquinho. Olha lá. O bichinho já viu que que não ficou bacana para ele. Ó, se escondendo. Mas vamos tirar. Ó. Ele tá um pouquinho menorzinho do que o meu. Aqui, ó. Esse daqui é o sapinho do Filipinho. Ó, ele fez um xixizinho. Aqui tá com um pouquinho de sujeira, mas
mas vou estar utilizando desse jeito. Ó, deixa eu fechar aqui e virar a câmera para vocês. Eu já fiz a pesagem desse potinho. O potinho deu cerca de 15 gramas, então a gente faz esse desconto depois aí para tá marcando. Deixa eu ligar a balancinha. Ó, o sapinho do Filipinho, aqui tem um pouquinho de água que ele fez xixi e de substrato, então vou dar esse bônus para ele. Ó, ele tá pesando 85 gramas. A gente vai considerar que aqui tá limpo e que ele também tá limpo. Então, ó, ele tá bonitinho. Vou tentar agora. Então ele aqui, ó, tá bem bonitinho. Não sei se vai dar pra ver com uma qualidade muito boa. Aqui eu não vou tentar pegar ele na mão, porque ele é muito mais aresco que o meu, tá? Ó, pode ver que até no potinho ele fica bem ativo. E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, colocar um pouquinho de água no aquário aqui dentro do potinho, para ele se hidratar, antes de fazer a alimentação. Então, o Pac-Man do Filipinho tá assim, ó, tá bem bonitinho e tá com 85 gramas. Agora bora ver o meu. Partiu pegar o banguela agora. Eu já pesei já essa daqui, ó, deu 22 gramas com a tampa. Então, vamos pesar agora, fazer a diferença com o peso do banguela. Ó, o banguela, em relação ao do Filipinho, ele tá bem mais gordão. Acho que dá pra ter uma noçãozinha. Olha só. Acho que dá pra ter uma noçãozinha quando a gente compara com o do Filipinho. Consegui colocar ele aqui. Bora fechar e ver quantas gramas o meliante tá. Ó, balancinha em mãos. Pode ver que tá funcionando, zerada certinho. E aqui o nosso banguela. Olha o tamanho que tá em relação do Filipinho. Então a gente tem uma diferença aí de tamanho bem considerável. Ó, aqui ele tá pesando então menos 22 gramas. Vai dar 119 gramas. Esse carinha aqui tá relativamente maior, hein? Tá com 40, 35 gramas, não sei, sou ruim de matemática, depois coloco na tela a diferença que tá. E acredito que seja um dos fatores, principalmente a alimentação, que aqui em casa eu tô dando como alimentação base o lambari, mas eu complemento com tenébrio, com barata dúbia, com um pouquinho de grilo também. Pode ser que esse seja um dos fatores que está influenciando aí no crescimento. Agora eu vou colocar uma água para ele estar se hidratando e daqui uns 30 minutinhos eu volto para estar fazendo a alimentação deles. Vamos ver se o do Filipinho vai estar aceitando a alimentação e se esse daqui vai fazer o show que ele normalmente faz. Então, bora lá, vou deixar eles descansando um pouquinho, se hidratando e daqui a pouco eu volto. Enquanto eles estão se hidratando ali, eu vim dar uma passadinha só para dar um recado para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Vini, como eu falei antes, e esse canal é voltado justamente para isso, para mim mostrar para vocês o meu dia a dia na minha criação, seja de sapo Pac-Man, de grilo, de gecko leopardo que eu tenho aqui do lado também, entre outros animais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário do que você está achando do vídeo, do meu conteúdo como um todo, que isso vai estar me ajudando bastante, tanto para crescer na plataforma e também para eu ver se eu estou fazendo um conteúdo que agrada a vocês. Então, bora lá para a alimentação, que provavelmente já vou fazer esse corte do nada para alimentação. E é isso, bora lá. A gente vai alimentar hoje apenas com lambari. Aqui eu não vou estar fazendo nenhuma suplementação de cálcio dessa vez, porque eu tô sozinho e para mim gravar isso tudo sozinho é um pouco mais complicado. Então na próxima vez eu faço uma alimentação mais rica para vocês verem. Ó, aqui vamos começar alimentando o do Filipinho. Eu vou tentar pegar, eu acho que o menor lambari possível, para que ele sinta que é realmente uma presa.
Dependendo se o bicho for muito grande, se o peixe for muito grande, pode ser que intimida ele. Então vamos torcer para que pegue esse daqui, ó. Deixa eu posicionar a câmera melhor para vocês terem uma visão mais top aí da alimentação. Aqui acredito que ficou uma visão bem da hora para vocês estarem assistindo. E bora lá. Ó, o do Filipinho é triste por isso, porque ele é muito arisco. Então vou tentar fazer tudo na maciota aqui para que ele não se assuste. Ó, vamos ver. Vamos ver se ele vai aceitar. Ó, pode ver que ele é bem mais na defensiva em relação ao banguela. Eu acredito que não vai querer comer não. Opa, comeu. Tá bom, comeu. É isso. Isso daqui já vai ser um bom avanço para ele, porque antes ele só tava pegando peixe de água salgada. Então vamos ver se vai ter uma diferença, porque eu sabendo que eu alimentei com o peixe de água doce, a gente consegue marcar quantos dias vai ser a próxima alimentação para ele. Então, com quantos dias ele vai conseguir, ele vai querer se alimentar de novo. Então isso é bacana. Vou deixar ele comendo aqui, vou esperar ele digerir esse, para mim estar oferecendo o outro para ver se ele vai pegar. Enquanto isso a gente vai mostrar o banguela. O banguela eu gosto de fazer um pouquinho diferente. Já que ele tem uma resposta alimentar muito explosiva, eu curto oferecer presa grande para ele. Até porque é o tamanho que tá. Aqui, o que eu vou fazer só para ajudar é isso daqui, ó. Que daí quebra e fica mais maleável para ele, ó. Eu gosto de fazer assim, que daí encaixa melhor na barriga dele. Ele consegue comer mais tranquilo. Olha só como que fica bem mais mole. E aqui é o mesmo esquema. Pega pelo rabinho, senão a gente leva uma grampeada. E bora liberar a fera aqui antes. Ó, você viu? Ele já deu um bote aqui, ó. Ó, pode ver que esse cara, ó, esse cara já vai na malícia. Aqui ele, ó. Aqui é literalmente ver o peixe que o cara endoida. Ó. Opa. Vamos ver. Ó. Olha a boca dele, que da hora, cara. Bem amarelão. O banguela tá bonito. Olha só. Ele amassa, velho. Amassa inteiro o peixinho. Ó, deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Olha só que bonito. O vídeo vai ficar com um barulhinho de grilo. Não sei se pra vocês é gostoso, mas pra mim, pelo menos eu gosto, né? Então, pra mim saber se tá atrapalhando no vídeo, comenta aí embaixo só pra mim saber. Ter uma ideia aí, senão eu vou ter que fazer algumas modificações aqui no quartinho. E olha só que legal. Nossa, o banguela tá bonito, cara. Olha o tamanhozão da encrenca. Então aqui, vou esperar ele engolir e eu vou oferecer de novo algum peixinho pro do Felipinho. Voltando aqui pro do Felipinho, vou tentar dar uma presa um pouco maior para ele. Vamos ver se vai aceitar. Deixa eu ir bem devagarzinho. É que aqui ele tem que dar uma rezinha, cara. Ele tá bem na pontinha. Não sei se ele vai querer pegar também não. Ó, o lado bom é que ele já quis comer pelo menos um pequenininho. Vamos ver se ele vai querer esse daqui. Se não, eu dou pro banguela. Ó, deixa eu ver. Aparentemente eu acho que ele não vai querer não, hein. Acho que o do Felipinho é isso. Comer um pequenininho. Vamos liberar a fera, que daí ele vai se enterrar logo em seguida. Aí, ó. Foi embora. Agora é só esperar ele se enterrar. Bora oferecer esse daqui pro banguela e a gente finaliza o vídeo. Agora eu quero que vocês separem na diferença do banguela, que esse daqui ele não dispensa nada, cara. E olha como que ele tá bem hidratado.
E tá uma bolona, ó. Aqui por cima. Vamos ver se ele vai querer mais um Opa! Calma aí, deixa eu... Ó. Nossa, essa mordida chegou a estralar, tá? Acredito que amassou todo o crânio do lambarizinho. Então essa é a diferença. Pode ser a minha teoria de tipos de peixe que influencia tanto nessa resposta alimentar que ele tem, principalmente na parte interna do bicho, né? Então se o bicho tá bem, a tendência é essa, ele querer comer mais. Mas vamos ver, eu não tenho nada comprovado. No próximo vídeo que eu for atualizar sobre o banguela, eu posso estar falando para vocês o resultado que foi da mudança alimentar do nosso amiguinho aqui do Filipinho. Olha só, ele é bem bonitinho, ele é bem menorzinho em relação ao banguela, mas ó, tá bonitinho, pelo menos comeu. E é isso. Acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse antes, se inscreva no meu canal, que vai estar ajudando bastante. E principalmente, comente, que é legal, acho massa ter uma comunidade que tem esse feedback comigo. E é isso, te vejo na próxima. Falou! Não, mas essa cena aqui de pós-crédito, acredito que ficou bonita, hein? Olha só como que ele tá. Ó, esse daí ele deu uma engolida bonita. Quando fecha o olhinho assim é porque engoliu. Olha só. Hoje à noite provavelmente ele vai cantar, hein? Ó, o buchinho dele já tá querendo fazer uns cantos. E é isso.